Vamos lá, gravando. Pessoal, boa noite. Estamos aqui com mais um dia de Talk Med da Universidade Unicelma. Eu, Matheus, sou acadêmico de medicina representando a Liga de Nutrologia e Medicina do Esporte. Sou o Cedric, estudante de medicina do sexto período, estou representando hoje a Liga da UAMED. E hoje estamos acompanhados da ilustre doutora Roberta Dualib, médica formada pela casa, pelo Unicelma, endocrinologista, especialista pela Santa Casa de Misericórdia de Belo Horizonte, especialista em endocrinologia e metabologia pelo Hospital Universitário e mestre de saúde do adulto pela UFMA e coordenadora da residência de clínica médica do Hospital Universitário de São Luís. Boa noite, doutora. Boa noite, então muito obrigada pelo convite. Para mim é um prazer estar sempre de volta aqui à minha casa, né? Como o Matheus falou, né? Formei aqui no Selma em 2012, né? Não vamos tanto fazer as contas por aí, mas para mim é um grande prazer estar de volta aqui hoje para a gente estar aqui nesse momento discutindo e conversando. Que benção, que bom, né? Então hoje a gente vai abordar um tema que é bastante atual, né? Tanto para o pessoal da nutrologia, como para o pessoal da endocrinologia, para os acadêmicos em geral e para as pessoas que têm interesse no assunto, que é o uso indiscriminado da semaglutida, o famoso Ozempic, né? Para o tratamento de diabetes do tipo 2 e da obesidade. Então a gente vai começar com a primeira pergunta, tá? E eu queria que você, né, me falasse um pouco, nos explicasse o que é a semaglutida, o que é o Ozempic, né, e como ele funciona no nosso organismo. Certo. Então, a semaglutida, né, ela é uma substância que ela é análoga, ela é similar a um hormônio que a gente já produz naturalmente, que é o GLP-1. Nós temos GLP-1, nós produzimos GLP-1. Então, ela é um análogo do GLP-1 que a gente produz. Então, uma molécula semelhante a esse hormônio que é produzido a nível intestinal. O que esse hormônio faz no nosso organismo? Ele retarda o esvaziamento do estômago, então ele diminui a velocidade com qual os alimentos eles acabam sendo absorvidos para serem metabolizados, retarda o esvaziamento do intestino, com isso, tem um controle da saciedade, tanto pelo fato desse retardo, a gente sabe que tem essa comunicação da alimentação com o nosso sistema nervoso central, então você vai ter essa sensação maior de saciedade, então vai te dando a saciedade, a plenitude, né? E também age inibindo a fome também a nível, né, de sistema nervoso central. Então, é uma medicação que ela, a nível da questão da obesidade, ela vai te dar uma saciedade, você vai ficar saciado com uma quantidade menor de comida, né? E muitas vezes até cumprindo o papel naquele padrão do paciente que tem uma fome mais emocional, com um mecanismo até mais indireto. Além disso, essa substância, né, o GLP-1, ela aumenta a secreção de insulina dependente do nível de glicose. Então, se a glicemia estiver elevada, né, e você não está conseguindo produzir a quantidade adequada de insulina, ocorre um aumento da produção da insulina para metabolizar essa glicose. Com isso, né, ela acaba sendo um antidiabético, então ela controla a glicemia por esse mecanismo através dessa produção de insulina, dependente da glicose, então ela não causa hipoglicemia, que é uma das grandes preocupações que a gente tem com o tratamento. Que é uma vantagem que a gente tem hoje nos tratamentos, né? Que alguns medicamentos que são usados para o tratamento tanto da diabetes como da obesidade podem ter esse efeito colateral, né? Da hipoglicemia, né? Então, o mecanismo dela da secreção de insulina é dependente do valor da glicose, justamente para não causar a hipoglicemia. Então, é excelente, né? A gente chama que é um incrétino mimético, que ele aumenta essa secreção de insulina dependente. Com isso, vai controlar a glicemia. E se eu não tenho diabetes, né? Eu vou fazer hipoglicemia, já que ela é um antidiabético? Não por isso, porque ela vai aumentar a produção de insulina proporcional ao valor da glicemia. Se a sua glicemia ela está normal, seu organismo está conseguindo produzir a quantidade normal de insulina para metabolizar essa glicose sem precisar de um estímulo, vai manter. É como se fosse um turbo para a célula, né? Isso, exatamente. E aí também às vezes vem aquela preocupação, e eu tenho risco de ficar com diabetes porque eu estou usando a medicação? Não, porque você não vai estar sobrecarregando o seu pâncreas, aumentando exageradamente a produção de insulina dele por causa da medicação. Vai ser uma coisa proporcional. Se você
desenvolver o diabetes tipo 2 ao longo da vida, isso é independente do uso da medicação. Pelo contrário, né? Até se tiver uma obesidade associada, você tem a chance de não desenvolver o diabetes, né? A gente tem muito esse pensamento de qualquer coisa exógena vai causar algum tipo de alteração no mecanismo fisiológico, né, que pode vir a trazer uma dependência. Então não corre esse risco, né? Não temos isso, evidências de que com isso o organismo vai deixar de produzir a insulina de uma forma adequada, vai ter mais chance de desenvolver o diabetes no futuro. Não, pelo contrário, né? Acaba sendo a perda de peso que a medicação está associada, né? É um grande fator protetor, tanto para não progressão, quanto para melhora do controle do diabetes, né? Associado também ao efeito da medicação própria no diabetes, né? E aí, lembrando assim, a semaglutida, né? Tu falou muito Ozempic, lembrando que a semaglutida, ele é o análogo do GLP-1, e aí ele tem tanto de forma subcutânea, né? Quanto da forma oral. Primeiramente, essa molécula, ela foi desenvolvida, eles não conseguiram desenvolver ela em comprimido. Então, eles só conseguiram desenvolver o GLP-1 inicialmente na forma subcutânea, né? E que antes era até uma questão que tinha muito... as pessoas tinham um certo receio de usar, achavam que era uma insulina, isso não é uma insulina, né? E o Ozempic, ela é a semaglutida de forma subcutânea, que a caneta vai até 1 miligrama. Na forma subcutânea da semaglutida, a gente tem também, que já está liberado, né? A gente está esperando chegar o Wegovy, né? Que é a semaglutida chegando na dose até 2,4 miligramas, né? Então, o Ozempic é o que é comercializado no Brasil, que oficialmente ele é liberado para o tratamento do diabetes, mas a gente está esperando chegar a outra caneta de semaglutida subcutânea. E também temos a semaglutida oral, que é o Rybelsus, né? Uma das grandes dificuldades no desenvolvimento da molécula na forma oral era a absorção dela, né? Porque essa molécula ela tem uma absorção dificultada pelo trato gástrico, né? Então, eles tinham dificuldade de desenvolver essa fórmula do comprimido. Tanto é que a administração da semaglutida oral, que é o Rybelsus, o nome comercial, ela tem que ser feita em jejum, isoladamente, sem nenhuma outra medicação, para garantir uma adequada absorção, né? E da quantidade que é ingerida, por exemplo, a gente tem os comprimidos de 3, 7... 14 miligramas, né? Estima-se que em média 1% ali que é absorvido para poder, mas aí já é suficiente para fazer o seu mecanismo de ação. Para ter o efeito, né? Isso. O objetivo desejado. Isso. E a constância, né? Porque para fazer o tratamento tem que ter a constância pelo paciente, né? Isso, exatamente. Doutora, a gente sabe que na diabetes e na obesidade a gente tem diversos medicamentos com diversos mecanismos de ação, né? O próprio inibidor de DTP4 aumenta as incretinas, a metformina também é um medicamento muito usado. Então, assim, em quais momentos a gente deveria dar prioridade para o Ozempic? Em quais momentos deveria ser um medicamento de escolha para o tratamento? Então, o Ozempic, né, a semaglutida, ela acaba tendo uns benefícios adicionais, além de controlar a glicemia. Hoje, quando a gente pensa no tratamento do diabetes, né, a gente tem medicações disponíveis no mercado que, além de controlar a glicemia, tem efeitos adicionais, benefícios cardios, renais, metabólicos e na obesidade em si. Então, a gente precisa conhecer esses medicamentos, né? Saber do impacto dele a nível cardiovascular, renal e também no peso, e também o nosso paciente, né? Então, com certeza, a semaglutida é uma medicação que, além de ter uma boa potência como um antidiabético, ela consegue baixar a hemoglobina glicada, né? Variando, podendo chegar até 2%, que isso a gente considera um bom antidiabético, mas lógico que isso é variável de pessoa para pessoa, né? Além dela ter essa potência boa, ela tem o fato de ter o benefício de controlar a obesidade, então está associado com a perda de peso, né? E a gente também tem, nos análogos do GLP-1, na semaglutida,
os benefícios cardiovasculares, né? Então, a gente tem nesse perfil de paciente também os benefícios cardiovasculares. Então, no meu paciente que ele tem diabetes e que ele tem obesidade, sem dúvida é uma boa opção estar associada. Nesse perfil de paciente, a primeira opção de tratamento é a metformina para controle do diabetes. Mas se ele tiver uma obesidade, ele já pode usar a semaglutida, né, a subcutânea, para o tratamento da obesidade associada, até independente do diabetes dele, né? Doutora, independente do grau de obesidade, né? A recomendação em bula pela Anvisa, né? A classificação da obesidade é pelo IMC, que a gente não vai entrar nas falhas do IMC, enfim, né? Mas, assim, a recomendação de bula hoje para tratamento da obesidade, independente de ter diabetes, é um IMC acima de 30 ou um IMC maior ou igual a 27, que é o sobrepeso, com comorbidades associadas à obesidade. Por exemplo, o paciente que é obeso, que é hipertenso, que tem diabetes, isso é associado à obesidade, que tenha condições patológicas que estejam associadas a essa obesidade, ele também é liberado oficialmente, formalmente, em bula, né, para tratamento de obesidade, independente do nível glicêmico, né? Esse paciente ele pode usar. E aí, então, assim, se ele já tiver o diabetes, se for obeso e puder comprar, sem dúvida é uma boa opção para ele estar usando, né? Da semaglutida, né? Então, a gente já falou sobre alguns benefícios, né? As indicações, na verdade, a Anvisa ela regula isso. Isso. Né? De que forma a Anvisa ela regula isso? E eu queria saber também... Só uma questão que eu acho que é um ponto muito importante da gente falar, porque é a questão da regulamentação, que assim, o que foi liberado para tratamento de obesidade é a semaglutida subcutânea. O que a gente tem de normativa disso? Então, em 2023, ano passado, janeiro, se eu não estou enganado, acho que foi janeiro ou fevereiro, a Anvisa, ela liberou, né, a semaglutida subcutânea, podendo chegar até a dose de 2,4 miligramas para tratamento de obesidade ou sobrepeso com comorbidades. Semaglutida subcutânea. Semaglutida oral, Rybelsus, ele perde peso, nos estudos mostram perda de peso? Mostram, mas a eficácia da perda de peso na molécula oral é inferior à subcutânea. Então, a gente tem liberação para tratamento de obesidade com a semaglutida subcutânea, que o nome comercial é até o Wegovy, né? Na bula do Ozempic nem vem obesidade, porque a dose da obesidade é até 2,4 miligramas. Na bula do Ozempic, que chega até 1 miligrama, é de diabetes. Essas medicações, inicialmente, foram pensadas mesmo para tratamento do diabetes. A perda de peso não era o benefício principal que se queria, foi uma coisa que foi vista ao longo do tempo, e aí depois que se tornou, foi uma evolução... Foi um efeito colateral benéfico, né, digamos assim. Foi uma evolução semelhante ao que aconteceu com o Victoza, né, que também é um análogo de GLP-1, só que ele é diário, ele não tem essa liberação lenta, igual a semaglutida, né, e também acaba tendo mais efeitos colaterais, né, a gente vai chegar na parte dos efeitos colaterais. Também foi visto que perdia peso, e aí posteriormente eles fizeram um estudo para regulamentar isso, avaliando a segurança do uso na obesidade, e aí foi liberada para o uso na obesidade, que aí foi o nome comercial até do Saxenda, né, que chegando até a dose de 3 miligramas. A semaglutida subcutânea, ela percorreu esse mesmo caminho, né? A semaglutida subcutânea, ela é análogo de GLP-1 semanal, diferente da liraglutida, né, que ela acaba sendo diária, né? Então ela tem esse efeito, essa molécula ela é mais prolongada, ela é subcutânea, e aí ela veio com esse benefício para controlar o diabetes. E o que foi visto nos estudos? Uma perda de peso muito importante. É uma perda de peso importante, no estudo a gente considera quanto? Superior a 5%. E aí foi visto que aqueles pacientes com diabetes, eles estavam perdendo, sem estar num controle rigoroso de dieta, né, e atividade física. Não era um estudo de peso, era um estudo de diabetes. E aí viam que eles perdiam 10% de peso sem estar ali, né? Então, sem ter um direcionamento para a obesidade. Isso. Né? Aí, posteriormente, foi feito o estudo com a molécula para tratamento de obesidade. Eu peguei pacientes obesos, né? E aí a gente vai comparar com o grupo placebo para ver a perda de peso. E aí a medicação começou a mostrar
uma perda de peso ali 14%. Então, assim, pra gente, a gente já ficou em êxtase porque a gente não tinha medicação para isso, né? E aí, no Brasil, a semaglutida, a gente já sabia do efeito do peso, mas a gente ainda aguardava esses estudos da obesidade. Ela começou a ser comercializada em 2019 e a gente via que nos nossos pacientes portadores de diabetes esse resultado, sim, no peso. E aí, oficialmente, né, ano passado, a gente teve essa liberação para uso da molécula. A gente não tem a caneta em si, mas é a mesma substância, Sim, né? sim. Então, assim, é uma questão que é a mesma substância que vai vir, né, de 2,4. A questão é só que a gente não tem disponível para comprar na farmácia o Wegovy, mas a gente está administrando o que foi estudado, a gente está administrando o que é regulamentado com segurança para uso e tratamento E da que bom obesidade. que a nossa agência reguladora teve essa sensibilidade, né? Tendo aí uma puxada lá dos Estados Unidos, né? Onde eu acho que se disseminou primeiro do que aqui para o tratamento da obesidade. Então, a gente fica feliz, né? Que a gente tem mais uma ferramenta que vai auxiliar os profissionais, os médicos, principalmente, no tratamento da diabetes do tipo 2 e na diabetes como um todo, né? Acredito eu. E na obesidade, Com né? certeza, porque obesidade é doença crônica, né? A gente tem que mudar o nosso pensamento. A gente, né, o público de uma maneira geral, às vezes eles associam muito a obesidade como, porque não faz atividade física, porque não segue a dieta, e tem muitas das outras coisas que influenciam. E ter opções boas e seguras para o tratamento da obesidade, com certeza é excelente, tanto para o nosso paciente quanto para nós profissionais de saúde. Nós temos essa oportunidade de oferecer isso para os nossos Perfeito. pacientes. A gente sabe que a semaglutida ela deu uma popularizada, né, entre aspas, muitas pessoas começaram a fazer o uso indiscriminado dessa substância. Eu queria saber quais são os riscos que ela pode ter a médio e a longo prazo no organismo. Na verdade, toda medicação que a gente vai tomar tem efeitos colaterais, tem indicações, contraindicações e efeitos colaterais. Isso vai fazer parte de toda e qualquer medicação que a gente vai utilizar, né? E aí, a semaglutida, como toda medicação, ela também pode ter efeitos colaterais. A gente precisa conhecer, informar para o nosso paciente e saber como manejá-los eles e como evitar, né? Então, como efeitos colaterais da medicação, a gente conversou que ela é um hormônio parecido com aquele que o nosso trato gastrointestinal ele acaba já produzindo, né? Então, você pode ter efeitos colaterais, enjoos, náuseas, diminui o esvaziamento do estômago. Se você, a paciente com obesidade, né, ele acaba tendo a maior predisposição de ter um refluxo. Aí, se ele já está usando uma medicação que diminui o esvaziamento do estômago, pode piorar os sintomas do refluxo gastroesofágico. Então, desconforto abdominal, dor, aquela dispepsia que a gente chama, né? Pode piorar, então, pode piorar sintoma do refluxo. Diminui o trânsito intestinal. Além de diminuir o trânsito intestinal, muitas vezes você come menos, né? Então, pode dar constipação também. Então, os principais efeitos colaterais que acontecem são esses: náuseas, enjoos, constipação, piora de sintomas de refluxo. O que a gente tem que fazer para evitar isso? Primeira coisa, orientar uma ingesta hídrica adequada, né? A constipação também é multifatorial, né? Também, se você está tratando, independente de ser por obesidade ou para o diabetes, atividade física, isso também vai melhorar essa questão da constipação. E assim, se o paciente, às vezes, se ele tiver sintomas, né, a gente pode usar antieméticos, principalmente nos primeiros dias de início de tratamento, ou quando a gente progride a dose, são os que exacerbam mais esses sintomas eméticos, né, dos enjoos e das náuseas. E aí, então, a gente pode orientar, pode usar um antiemético, uma dacetrona, para esses enjoos e para essas náuseas. E outra coisa que acontece muito é a progressão muito rápida da medicação, entendeu? Então, muitas vezes os efeitos colaterais são associados a uma progressão que não é... Qual que é a recomendação? Progressão de dose a cada 4 semanas. A dose inicial da semaglutida subcutânea,
0,25 miligramas. A recomendação é progressão de dose a cada 4 semanas. Em 4 semanas você aumenta para 0,5, porque 0,25 não é dose terapêutica nem para diabetes e também nem para obesidade, né? Para diabetes a gente tenta chegar no mínimo aí a 0,5 miligramas, né? E na obesidade a gente pode chegar até 2,4 miligramas. Então, se a gente vê que essa redução, essa progressão de dose está acontecendo de uma forma muito rápida, isso é um dos fatores que leva o paciente muitas vezes a ter muito efeito colateral desses enjoos e dessas náuseas, porque é melhor ir mais devagar o organismo se adaptar. Isso também vai variar muito de paciente para paciente. Então, a prática, você vai vendo isso, né? E a gente vê até o paciente ou aquele paciente que não tem acompanhamento médico, né? Ou mesmo não tem a necessidade de fazer uso. Né? Não tem a necessidade e às vezes ele mesmo faz a dose que faz quer. a dose que quer, aplica quando quer, diariamente, mudando dose diariamente, porque ele quer emagrecer a qualquer custo. E aí que banaliza muito a medicação, né? Porque assim, às vezes esse uso indiscriminado e indevido, quem quer usar fica com medo, né? Então assim, às vezes as pessoas que têm indicação ficam com medo, muitas vezes por essa banalização da medicação, por essas automedicações, né? Isso acontece muito. O uso, justamente, às vezes quem acaba não tendo tanto essa indicação, quem não tendo a indicação, aí quem tem que usar fica com medo. E assim, colegas de pronto-socorro vira e mexe, mandam mensagem, chegou um paciente aqui que tá vomitando muito, chegando a desidratar, usando a semaglutida. Aí a gente pergunta como que ele estava usando. Geralmente é associado a isso que eu tô falando para vocês. Doses excessivas, não fazendo esse intervalo de progressão. Às vezes, outro dia uma pessoa falou para mim, a gente tá falando aqui de efeito colateral, internou um paciente diabético de longa data, né? Que estava usando a medicação, tinha um alto risco cardiovascular, tinha até os benefícios adicionais da obesidade, porque ele tá com uma gastroparesia, né? Uma parada ali do trato gastrointestinal associada ao diabetes, ao Ozempic. E quando a gente foi ver, esse paciente ele já tinha gastroparesia pelo diabetes. Então, é assim, ele não era um bom candidato para usar o Ozempic, né? Mas exacerbou mais ainda, aí exacerbou ainda mais essa dele, alteração que já era consequência do diabetes, que pegou os nervos, né? Fisiológico virou patológico, né, digamos assim. Então, assim, a gente tem que eleger muito bem o nosso paciente, orientar. Então, orientar a ingesta hídrica, orientar a atividade física no processo de obesidade, de tratamento de obesidade é indispensável, mas até ameniza essa questão da constipação. Não progredir a dose, né, no intervalo muito curto, porque isso aumenta a chance de ter esses efeitos colaterais. Se o paciente tiver muitos sintomas de refluxo, aí tu vai ter que ir manejando, mas isso vai melhorando com o tempo, né? Então, e aí você vai também começando como é recomendado. E manejando esses efeitos colaterais, o paciente não vai ficar com esse efeito colateral o tempo todo, ele vai se adaptando, o organismo também, e ele consegue depois ir progredindo essa medicação. Então, é uma medicação que, prescrita de forma adequada, a gente não tem uma baixa taxa de adesão por efeitos colaterais. Então, assim, a maioria dos pacientes, eles vai ter uma porcentagem, né, que acaba não tolerando, mas a maioria dos pacientes, eles acabam tolerando muito bem a medicação e acho que informar e orientar na consulta e seguir como tem que ser feito, não precisa ficar com uma ansiedade de aumentar muito rápido essa dose do paciente, nem do paciente, nem do médico, né? A gente tem que fazer o que é o certo, né? Não pondo em risco essa questão da segurança, porque às vezes você bota isso muito, aumenta muito essa dose, seu paciente ele vai parar lá no pronto-socorro e se não era o que estava recomendado na bula, ele vai botar a culpa lá no médico, né? Se é o que estava recomendado na bula, infelizmente ele vai entrar aí na questão de uma exceção da situação, que também pode acontecer e a gente tem que estar informando e preparado para isso também. Foi muito importante essa pergunta que tu fizeste, Cedric, porque a gente vê bastante o pessoal fazendo isso. Né? Uhum. A gente vê muito também da semaglutida, o pessoal usando subcutâneo. Aí às vezes chega lá no consultório, o paciente fala assim, doutora, mas olha, eu já usei uma vez na semana e já usei todo dia. Eu vejo que todo dia tem um efeito melhor. No final das contas, o que faz a diferença é a dose, entendeu? Então, o que acontece é que às vezes você tá fazendo dose diária e tá chegando numa dose mais alta do que na dose semanal. Porque a questão de ser semanal é uma
facilidade, né? Que facilita a adesão à medicação ser semanal. Imagina você ter que aplicar uma medicação subcutânea todo dia e semanal. O semanal ele veio para facilitar. Então, assim, muitas vezes o que eu vejo dos pacientes que acham que estão perdendo mais pesos porque estão fazendo todo dia é porque eles estão usando uma dose maior do que quando eles usaram na dose semanal. Mas também na prática acontece às vezes de dizer a molécula é pra ela ter uma meia-vida ali, né? 7 dias. Mas, doutora, quando chega no 6º dia, que é no tratamento da obesidade, né? A minha fome já voltou completamente. A gente tem que entender que a metabolização, às vezes, ela é diferente de organismo para organismo. E que isso pode acontecer, isso a gente vê também com insulina, né? Tem insulina que é para ter uma meia-vida de 24 horas e ela não dura as 24 horas. Principalmente quando a gente faz uma monitorização contínua, a gente consegue enxergar isso. Então, esse paciente ele pode estar, assim, metabolizando mais rápido, e aí você pode, aí é uma questão off-label, né? Que aí você tem que ter na sua relação médico-paciente, conversar com ele, se for uma informação que realmente ele está lidando com precisão, que os efeitos, né, da saciedade são durante 6 dias, você pode reduzir o intervalo, e isso o que a gente tem que sempre ter na nossa mente, né, ao fazer uma receita, é a não maleficência. Isso você não vai fazer mal para o seu paciente e você vai ter, e aí por isso que a gente também não é um robô, né, que a gente tem que ter essa questão da consulta, que a gente vai fazendo essa individualização de cada caso. Mas a recomendação é semanal e a maioria dos pacientes, quando você progride a dose, eles vão conseguir chegar, né, ter o efeito sim com a dose mais alta. Lembrem, a dose é 2,4 miligramas. Então, o que eu mostro e consigo às vezes e provar mesmo para os pacientes é que o que está fazendo a diferença é o fato de ser da dose que está chegando, né? Porque às vezes o paciente ele tem essa questão, que vai fazer semanal. Tem estudo de semaglutida com dose semanal, né? Não comparando se semanal ou diária é mais eficaz, mas assim, que por alguns motivos eles aplicaram todo dia. Não faz mal aplicar todo dia. A questão é a dose que você vai aplicar. Você vai aguentar os efeitos colaterais também. A grande questão é a dose semanal. É o tanto que você está aplicando por semana naquele paciente. E lembrar que você não pode extrapolar essas doses e nem progredir isso muito rápido. Eu recebi uma pergunta aqui, que eu também estou passando pelas redes sociais aqui, de uma colega minha também de turma. Com o aumento da popularidade das redes sociais entre influenciadores, né? Como você vê, doutora, o impacto dessas informações ou até mesmo desinformações na maioria das vezes, e se isso está impactando de forma positiva ou negativa na questão do abuso ou não está tendo, como é que é visto isso? Na verdade, eu acho assim, que a rede social, ela sempre tem os dois lados, né? Eu acho que a informação chegar, ela é muito importante. Então, com certeza o paciente, ele chega muito melhor informado, ele já pesquisou antes dele ir se constar, seja por tratamento do diabetes, seja por tratamento da obesidade, ele já conhece algumas medicações, e eu acho que esse conhecimento, ele é, sim, muito bom, porque são coisas que, às vezes, ele já chega na consulta, já tem dúvidas para tirar com você. Então, eu acho que esse conhecimento pré-consulta, ele com certeza é muito bom. A grande questão é saber aonde o paciente está procurando essas fontes. Quando ele vem, e aí por isso que vocês têm que disseminar, a gente tem que disseminar mesmo essas conversas, tudo isso, e fomentar, né, para o paciente, para saber de onde ele está buscando informações, porque hoje na rede social a gente tem os dois pontos, a gente tem a informação de qualidade, a informação baseada em evidências, e a gente tem uma informação baseada no que a pessoa pensa do consultório, disseminando aquilo ali, e às vezes é isso que o paciente leva para a consulta. Então, se ele pega uma informação de qualidade,
nessa rede social e leva para sua consulta, tira dúvida, sem dúvida, isso é muito proveitoso. Se ele leva uma informação que não é de qualidade, e isso chega muito, também é nossa função enquanto médico, né? Isso a gente precisa de tempo na nossa consulta, justamente de orientar e mostrar para ele o que é o certo, o que é o correto e o que a gente também tem respaldo para fazer, porque na medicina a gente também tem limite, né? Então a gente tem que entender e compreender os nossos limites, até enquanto médico, enquanto profissional de saúde, e entender que é muito sério tudo isso que a gente está prescrevendo. Então, aí a gente entra na obesidade, às vezes, numa questão muito estética, né? Que a obesidade é diferente do uso da estética. Nesse meu paciente, que ele tem obesidade, que ele tem sobrepeso, indicação clara. E aí tem muita gente usando de forma irregular as medicações com estético, IMC extremamente, IMC normal, sem essa indicação. E aí é que a gente entra nesses grandes problemas, porque aí nesse paciente, né, dando um erro em quem prescreve, ele está prescrevendo bem uma medicação que não está formalmente ali sendo indicada, E é né? o que a gente mais vê e escuta, né? Pessoas justamente com esse IMC baixo, né? Querendo fazer esse tratamento, né? Sem ter indicação, um preparo do corpo, né? Uhum. Porque, ora, se E a dose é próprio semanal, e próprio acompanhamento, né? é só a gente ter essa percepção que é feito para o tratamento de obeso, para o obeso, né? Com aquela carga de massa, estrutura corpórea, e uma pessoa magra usar, né? De que forma isso aí teria de efeito mais benéfico ou não? Ou se... Tá entendendo? É. De que forma, né? Exatamente. E essa população ela acabou não sendo estudada, né? Assim, né? A maioria dos pacientes, eles para obesidade, eles têm no estudo ele não entra, né? Esse perfil de paciente, então a gente não sabe. Mas temos, né? Recentemente, esse ano, até no congresso agora de renal, né? Saiu um estudo bem interessante que mostrando o efeito da semaglutida em retardo de progressão da doença renal. E aí a gente volta um pouquinho para aquela pergunta que vocês falaram no começo, qual paciente com diabetes? Então, assim, hoje a gente sabe que a semaglutida, além do benefício cardiovascular, né? Ela tem o benefício renal, então reduz progressão de doença renal. Então, é uma droga que controla a diabetes, controla a obesidade, né? Tem impacto na mortalidade e também na questão de progressão de doença renal. Tem os benefícios adicionais. Teve um estudo também só em pacientes obesos não diabéticos, esse foi ano passado que ele foi publicado, né? Que mostrou uma redução da mortalidade em 20%. Então, eram pacientes que não tinham diabetes, que eles tinham sobrepeso, obesidade, foram tratados com a semaglutida, chegando até a dose de 2,4, e eles, além de perderem peso, eles teve uma redução da mortalidade em 20%, né? Teoricamente é uma medicação muito segura da gente usar, né? Então, assim, a grande questão desse público que às vezes pela obesidade não tem indicação é muito mais essa banalização da medicação, muitas vezes associada a essa questão dos efeitos colaterais, mas a medicação até hoje a gente tem visto estudos que mostram os benefícios adicionais além da perda de peso. A gente viu que a semaglutida ela tem muito benefício em detrimento de outras medicações, né? Por exemplo, pacientes cardiopatas, nefropatas podem se beneficiar da semaglutida, só que o custo alto dela acaba limitando para muitas pessoas, né? Como isso afetaria? Esse é o grande X da questão, né? A gente está falando de uma medicação que o custo mensal é R$ 1.100, né? E aí a gente está num país que o salário mínimo beira, né, próximo desse valor. Então, a questão, né, do custo é muito impactante para o tratamento da obesidade, né, e do diabetes. Então, a gente está falando aqui de um tratamento que, infelizmente, ele não atinge, né, não é disponibilizado pelo SUS, a gente não tem tratamento para obesidade, nenhuma medicação regulamentada, né, para tratamento, e de difícil acesso, porque assim, a gente está falando de duas doenças crônicas, então assim, os pacientes, eles podem usar a semaglutida sem ter uma data para terminar.
principal, tanto para o diabetes quanto para a obesidade. Na obesidade, hoje em dia, o nosso pensamento é esse, é de manter medicação, é de não suspender, Fazer uso crônico, né? né? É uso crônico. Então, o impacto nisso é realmente muito importante. Mas, né, vamos pensar nas boas notícias, né? A gente tem outras medicações liberadas para tratamento de obesidade. E a liraglutida, né, que é inclusive outra análogo de GLP-1 diário, que ela tem o seu papel sim no tratamento da obesidade, ela está perdendo a patente, né, esse ano, então ela vai ficar com um custo mais baixo, né? Então, provavelmente vai se tornar mais acessível. Então, a gente espera que no futuro, geralmente com 10 anos, essas medicações elas acabam perdendo a patente, né? É um tempo, né? Mas pelo menos a gente tem a esperança, né? Que vai perder a patente e que as medicações vão ter um custo, né? Não sei até que ponto vai baratear, mas vai ter um custo mais acessível, né? A semaglutida oral, ela veio com um preço bem caro, né? O Rybelsus, próximo ali, similar à da subcutânea, mas recentemente ela teve uma queda no preço, né? Então, o tratamento do diabetes, ela tem a sua eficácia, né? Então, ela acaba sendo uma medicação que barateou um pouco. Com o tempo, a gente espera, com a concorrência, com as novas medicações, né? Que isso se torne Inclusive, mais a gente já acessível. tem até uma em vista aí, né? A gente já está em objeto de estudo também pela agência reguladora daqui do Brasil, né? Que é o Mounjaro, né? Na verdade, ele já foi liberado, Já. né, pela Anvisa, só que aí nunca não chegou no Brasil, né? Uhum. Então, a artesunate ela é uma medicação, ela tem o GLP-1, mas ela tem o GIP, né, que vai ser um outro peptídeo que neutraliza os efeitos colaterais. É um Ozempic mais potente, estudo mostra perda de peso até 25%, com menos efeito colateral associados, né, tanto no tratamento da obesidade quanto do diabetes, que vai vir com um custo mensal de 3 mil e poucos reais, né, Só, já né? foi até taxada o preço. Então, a gente se impacta nessas questões, mas está vindo outra opção, então a gente espera que proporcionalmente isso vá reduzir, porque é realmente um grande problema o alto custo dessas medicações. Isso aí. Cedric, tu tens alguma pergunta a mais aí para fazer para a doutora, que a gente deixou escapar? Eu acho que o assunto é interessante, o papo tá bom, mas tem alguma coisa aí que acho que a gente Todas as questões foram desmistificou? abordadas, foram muito bem explanadas e explicadas pela professora. E tu tens alguma coisa que a gente não falou, que tu queiras abordar, doutora? Um assunto relacionado a esse uso indiscriminado ou sobre o próprio medicamento? Na verdade, assim, acho que para finalizar, a gente pode concluir, né, que a semaglutida subcutânea ela tem um grande papel no tratamento tanto do diabetes quanto da obesidade, mas que também não vai dar certo para todo mundo, né? Então, a gente tem um percentual de pacientes que não são respondedores. São poucos, é a minoria. Uns 10% dos pacientes acabam não respondendo, acabam não tendo esses efeitos sobre a saciedade, no contexto da obesidade. No contexto de controle do diabetes, acaba que a maioria dos pacientes respondem bem. Lembrando que os encréditos médicos, que ela vai entrar nessa classe, assim como os inibidores do GLP-4, eles são muito bons para baixar a glicemia pós-prandial. Então, às vezes, aquele paciente também que tem um perfil que tem uma glicemia de jejum boa, mas que mantém uma pós-prandial fora da meta, também é um bom perfil. E a maioria acaba tendo um bom resultado. Então, acho que só lembrar disso, que é uma medicação excelente, tratamento de obesidade, tratamento de diabetes. Além de tratar o diabetes, tem os benefícios adicionais associados ao peso, associado à redução de mortalidade cardiovascular e agora do desfecho renal também, de nefroproteção e retardo de progressão de doença renal, mas que não deve ser também utilizado sem indicação, pois pode ter, né, e tem efeitos colaterais, como toda e qualquer medicação. Quanto menos remédio a gente precisar usar na nossa vida, quanto mais a gente conseguir se manter sob o controle
tanto das comorbidades, quanto as nossas taxas dos exames. Quanto mais a gente conseguir manter sem medicamento, melhor. Mas se precisar do medicamento e tiver indicação e puder fazer o uso, também não se deve ter o medo. Eu acho que essa seria... mudar o hábito de vida e usar como uma ferramenta complementadora, né? Exatamente. E aí essa é a mensagem final. O remédio no tratamento da obesidade, no diabetes tipo 2, que ele é regulamentado para uso, no tratamento, ele deve fazer parte, né? A gente deve pensar em opções farmacológicas, terapêuticas, mas eles não são o ator principal. Não adianta tu estar tomando um monte de remédio para o diabetes e tá com uma alimentação com excesso do carboidrato, de alto índice glicêmico, todas as refeições, não nutritivo, né? Você está enxugando gelo, né? Você tem que fazer a base do seu tratamento, você tem que fazer atividade física, independente da perda de peso, se for um diabetes que não precisa perder peso. E o remédio, ele vem sim ser como um adjuvante nesse tratamento do diabetes e da obesidade. Na obesidade, principalmente, ele não faz milagre sozinho. Então, não adianta tomar a medicação se não tiver associado ali uma mudança de estilo de vida, alimentação, atividade física, uma mudança comportamental. É uma medicação que dá saciedade, mas se você só fizer restrição calórica, restringir proteína, você vai perder sua massa muscular e aí seu organismo vai entender aquela perda de peso como uma ameaça, vai aumentar todos os hormônios que dão mais fome e você vai ter muito mais chance de reganho de peso depois, né? Então, o remédio, ele pode ser usado, deve ser usado com indicação como um aliado, mas associado às modificações de estilo de vida, sem grandes restrições, sem essas dietas muito restritivas, porque senão você vai perder a massa muscular, vai piorar seu metabolismo e depois você vai reganhar. Não tenham medo do remédio, se ele tiver indicações, mas não banalizem o uso do remédio se não tiver indicação. Eu acho que essa que seria a mensagem final que a gente poderia deixar aqui nesse podcast. Para não ter um medo e também não usar se não tiver indicação, porque é tentar achar esse tal chave do equilíbrio que todo mundo procura e quer, né? Acho que é isso. Então, pessoal, a gente novamente, né, Cedric, agradecer a doutora, em especial a doutora, né, que é ela que está desmistificando, né, e explicando, deixando mais acessível essas informações, né? Então, muito obrigado, né, Cedric? Obrigado, doutor. E obrigado, Talk Med Selma, pela essa oportunidade, tá bom?